Meus irmãos, eu quero hoje compartilhar não apenas um texto, mas alguns textos. Os textos vão ser projetados. E a intenção é de explorar uma verdade bíblica que diz que Deus está conosco. Essa é uma notícia maravilhosa. Se você pensar nisso, o medo se vai, a fé vem, a certeza se torna real no seu coração. Essa verdade bíblica que afirma que Deus está conosco, ela é revolucionária, é libertária. É uma verdade que precisamos então reforçar. Portanto, eu quero começar lendo Mateus capítulo 1, versículo 23. Mateus 1, versículo 23. O anjo fala a Maria. E ele faz aqui uma afirmação que cumpre uma profecia do Velho Testamento. O que o anjo fala a Maria nada mais é do que o cumprimento de Isaías 7,14, que falava que ele, o nome dele, deste rei que viria, era Emanuel, Deus conosco. E o texto que nós estamos lendo diz que o anjo fala: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Eu falei que essa verdade ela é transformadora. E a pior decisão que o homem pode escolher é de tentar viver uma vida em que ele é senhor, condutor, diretor da sua própria vida. A maior desgraça é viver a solidão cósmica e espiritual sem Deus no mundo. Paulo vai dizer isso em Efésios, que antes nós vivíamos sem Deus no mundo, órfãos, abandonados, entregues às nossas próprias escolhas. Mas Deus se encarnou. A Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Paulo vai dizer na segunda carta aos Coríntios, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. E logo no começo, antes de Jesus fazer alguma coisa, é dito que o nascimento de Jesus era a manifestação clara e inequívoca da companhia, da presença, ao lado, junto de Deus, daqueles que o amam, daqueles que o temem. E quando nós ouvimos isso, que Deus está conosco, deveria promover e produzir em nós sentimentos de alegria, de confiança, de louvor, de segurança. Deus está comigo, Deus está conosco, Deus está com você. Partindo dessa verdade, eu quero olhar 3 textos que em certas circunstâncias mostram a presença de Deus e como a presença de Deus mudou toda a história, e não só a história, mudou os corações dos protagonistas, dos integrantes da história. Como saber que Deus é conosco e que Deus é por nós pode mudar a nossa trajetória, pode mudar as nossas ações, pode mudar o fim da história. A primeira história que eu quero olhar com vocês se encontra em Crônicas, no segundo livro de Crônicas, no capítulo 32. A Bia vai projetar essa história, nós vamos ler 2 versículos apenas, eu vou dar o contexto da história, mas a partir do conteúdo do que nós vamos ler, nós vamos descobrir como a afirmação de que Deus está conosco muda tudo. O texto que eu estou dizendo, o rei Ezequias toma a palavra. Ele está cercado, sitiado pelo grande exército da Assíria. O exército da Assíria já havia destruído Samaria, já havia conquistado o território do norte, só faltava Judá e Benjamim para destruir todo o povo de Deus. E Jerusalém está à espera da aproximação do rei Senaqueribe, do exército do rei da Síria, e esse rei crente
toma a palavra e diz isso aí. Toma a palavra e afirma: sejam fortes e corajosos. Não tenham medo nem se desanimem por causa do rei da Síria e do enorme exército que está com ele. Pois conosco está um poder maior do que o que está com ele. Com ele está somente o poder humano, mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para travar as nossas batalhas. Leiam comigo. E o povo... O rei Ezequias não disse: olha, eu contratei um exército que está vindo ao nosso socorro. O rei Ezequias não disse: eu tenho armas secretas, poderosas, que vão destruir todo o exército do rei da Síria. Ele não diz que tem uma carta na manga, ele diz que tem Deus. Ele diz que conta com Deus que é mais poderoso do que o rei, o exército, mais poderoso do que qualquer ser humano, qualquer força que exista na face da terra. Ele tem Deus. E não só isso, ele diz: esse Deus está conosco. E esse Deus é maior do que todos. Ele dá alguns comandos antes de dizer que Deus era com eles. Ele começa a desafiar dizendo: não tenham medo. Os desafios bíblicos nos confrontam. Como não ter medo? Mas a palavra é: não tenham medo. A palavra diz: sejam fortes, não desanimem. Depois ele dá a razão, porque é que eles deveriam ser fortes, não ter medo e não desanimar. A razão é que eles tinham um com eles, mais poderoso do que o exército, do que o rei da Síria. O povo recobra ânimo quando descobre que Deus é conosco. Às vezes nós não conseguimos ir adiante porque pensamos que Deus nos abandonou, porque achamos que Deus nos deixou sozinhos. Aí nós nos encontramos desanimados, fracos, incapazes, medrosos, porque pensamos que estamos num caminho sós. Mateus 28 existe para isso. Jesus diz assim, que onde 2 ou mais estiverem reunidos, Ele estaria no nosso meio. Não só isso, estaria sempre, todos os dias da nossa vida, até a consumação dos séculos, até o final de tudo. Se tem uma coisa que Deus disse e garante, é que estaria conosco. Por mais que você ache que está só, por mais que você se veja em desvantagem, por mais que você se ache incapaz, há alguém que é o Senhor dos senhores. O versículo 8 traz essa contundência. Com ele está somente o poder humano, se referindo ao rei da Síria. Mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar a travar as nossas batalhas. Isso tudo muda quando você tem a percepção da presença de Deus e a convicção espiritual. Alguns ficam esperando um arrepio. É verdade que Deus pode te arrepiar e te dizer: eu estou aqui. Mas nem sempre Deus vai te dar um arrepio. Aí vem a fé. A fé é a capacidade de ver o invisível. E ter convicções diante de situações que o olho humano não consegue descansar e ficar em paz. O que nos motiva a ter fé, a confiar, a não ter medo, a não desanimar, é a certeza de que Deus está conosco. Caso contrário, nós vamos perder a batalha não para o grande exército do rei da Síria, mas para um grupo de anões que nos atacam. Não precisa nem ser gigante. Se nós já morremos na nossa fé no nascedouro, não tem jeito. O outro texto que eu quero ler com vocês e que fala da vitória, 1 João
capítulo 4, versículo 4. Também vai ser projetado João 4, primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 4. Leiam comigo, por favor. É um texto breve, mas recheado de verdades poderosas. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. É preciso dar uma palavra do contexto. Eles o venceram. Venceram quem? Deus, nós somos de Deus, e os venceram aqueles hereges que pregam doutrinas deformadas, aqueles que trazem o espírito do anticristo. E diz que nós que temos Deus, nós que somos de Deus, nós temos um destino predestinado. E que destino é esse? O nosso destino é vencer. O nosso destino não é ser derrotado, é vencer. Vai em Apocalipse. A coroa é colocada sobre aqueles que venceram. Esse é o nosso destino. Eles o venceram pelo poder do sangue e pelo testemunho que deram. Está lá em Apocalipse. E aqui diz que nós vencemos porque aquele que está em vocês, está em nós, é maior do que aquele que está no mundo. Note que praticamente é o mesmo sentido do texto do que Ezequias falara lá no Velho Testamento. Só há uma diferença aqui. Ezequias diz que Deus estaria com eles na batalha. Aqui diz que Deus está dentro deles. Isso é muito importante, fazer uma distinção histórica. No Velho Testamento, o Espírito Santo ainda não habitava naqueles que criam. O Espírito Santo, ele capacitava algumas categorias de pessoas. Basicamente 3. Em 3 categorias, o Espírito Santo habitava. Nos demais crentes, o Espírito Santo capacitava, agia sobre alguém, mas não habitava nessas pessoas. As 3 categorias eram profetas, sacerdotes e reis. Por isso que somente esses 3 grupos são ungidos, para exercer a função deles. O rei era ungido, o profeta era ungido, o sacerdote era ungido. E eles tinham uma presença perpétua e contínua do Espírito Santo neles. Os demais não. Quando você vai para Joel 2, a promessa é dada. Eis que naqueles dias, olhando para o futuro, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Uma promessa neotestamentária de que aquele que cresce, Jesus fala isso em João capítulo 7, receberia o Espírito da promessa. Quando você crê, você é batizado com o Espírito Santo, ou seja, ele passa a morar em você. Ele passa a residir em você. Paulo vai dizer em Romanos 8, 9, quem não tem o Espírito Santo de Deus, esse tal não é dele, não pertence a dele. Paulo em Efésios vai dizer que o Espírito Santo é o penhor de Deus. O que é o penhor? Não sei quem aqui já fez isso na Caixa Econômica Federal. Caixa Econômica Federal, ela trabalha com penhor. Você pede um empréstimo e deixa uma joia. Aquela joia é um penhor, é a garantia de que você vai pagar. A Bíblia diz que o Espírito Santo é colocado em nós como penhor. Você já pensou nisso? Como uma garantia de que Deus vem nos buscar. Deus habita em nós através do seu Espírito. E Ele está em nós. Ele está conosco e está em nós. E quando nós descobrimos essa presença gloriosa, doce do Espírito Santo de Deus em nós,
habitando em nós. Quando você vai ler os escritos de Paulo, sobretudo Romanos, você vai ouvir sempre de Paulo, ele dizer, o Espírito que em vós habita. O verbo habitar significa uma permanência perpétua, eterna, contínua. O Espírito Santo em nós não é um visitante que entra e sai. É uma presença que está em nós, que nos ajuda na santificação, que habilita-nos com os dons espirituais, que nos faz crescer espiritualmente em maturidade, em entendimento. Nós vencemos porque Deus resolveu habitar em nós, não só na sua igreja, mas em nós. E isso é garantia de vitória, irmãos. Ezequias disse que Deus estava com eles para lutar as nossas batalhas. João vai dizer que Deus está em nós, e Ele é maior do que aquele que está no mundo. Pode ser demônio, pode ser homem, pode ser sedução, pode ser o que for. Ele é maior. E se Ele está em nós, Ele nos dá força para vencer a carne, o diabo e o mundo. Há um livro do Dr. Russell Shedd, que morreu, eu acho que foi ano passado. O mundo, a carne, o mundo e o diabo são todos vencidos pela fé. E essa é a vitória que vence o mundo, diz o próprio João, a vossa fé. O terceiro texto que eu quero olhar com os irmãos nessa noite, que fortalece esse conceito maravilhoso da presença de Deus nos dando suporte para viver a vida cristã, para enfrentar as dificuldades, para ser vitoriosa a sua vida cristã, é o texto que se encontra agora no segundo livro de Reis, capítulo 6, versículo 15. Vocês perceberam até aqui que os dois textos que eu usei contam história de situações que nós precisamos vencer e que nós estamos em aparentemente desvantagem diante do quadro que se apresenta. O primeiro era o rei da Síria, que era motivo de insônia e medo. O segundo era o mundo, os hereges, aqueles que vêm com fúria contra a igreja. Mas sempre a presença de Deus, ou conosco, ou em nós, nos dá a vitória. Esse texto também tem esse componente. Esse texto fala de um profeta muito relevante na história de Israel. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: "Ah, meu Senhor, o que faremos?" O profeta respondeu: "Não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles." Eliseu orou: "O Senhor abre os olhos dele para que veja." Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Que coisa extraordinária, né, irmãos? Que coisa extraordinária. Eu fico maravilhado com esse mundo invisível, que o nosso olho humano não consegue ver, mas que é real e está paralelo a esse mundo físico. Por isso que a nossa fé é uma fé que chama a viver no mundo sobrenatural, de ver o que Deus vê, não o que os nossos olhos veem, de acreditar em promessas divinas, que na lógica não tem jeito, isso aí não vai dar certo. Se Deus disse que vai, se Deus afirmou, Deus trabalha para concretizar as suas promessas. E aqui nós encontramos algo muito interessante, uma situação de sítio, uma cidade sitiada. De manhã cedo, no início do dia, vem a má notícia: nós estamos cercados. E como todo ser humano que somos, as nossas reações não são, a princípio, reações de fé. As nossas reações são norteadas pelo medo,
pela dúvida, pela incerteza. O texto bíblico diz que o ajudante do profeta não é qualquer um do povo, é o ajudante do profeta. É alguém que está ao lado do homem de Deus. Tem uma reação inesperada. Quando ele diz, meu Deus, nós vamos morrer. Meu Deus, não tem jeito. É só ele que age assim? Essa é a nossa primeira reação. Medo, pânico, dúvida, incerteza. O nosso coração é invadido por esse tipo de sentimento. Rapaz, volta lá os versículos anteriores, Davi, por favor. Final, nas duas últimas linhas, olha a reação desse homem. Meu Senhor, o que faremos? Você sabia que um sinal da incredulidade, do medo, da dúvida, são as interrogações? Quando a gente começa a perguntar demais, o que será de mim? O que vai acontecer? Quando a dúvida prevalece sobre as afirmações, é porque a fé ainda não está presente. Você percebe que quando você tem fé, você diz, não, nós vamos conseguir. Vai dar certo sim. Não, nós não vamos entregar fácil. Nota que não são interrogações que dominam. São afirmações. Mas ali você vê a interrogação. Mas graças a Deus que tem um homem de Deus que crê na presença de Deus, no Deus que manda socorro. E aqui vem algo ao meu coração que eu quero partilhar com vocês. Deus muitas vezes se faz presente ao nosso lado, está dentro de nós, mas muitas vezes Deus manda os seus emissários, os seus agentes, que podem ser anjos ou podem ser homens, podem ser mulheres, pode ser um jovem, pode ser um adolescente, pode ser uma criança. Nesse caso em especial, são anjos, miríades de anjos, que vêm para socorrer a cidade sitiada. E se você ler a história, você vai ver o que é que esses anjos fizeram, o que os exércitos de Deus são capazes de fazer. Basta ler Hebreus 1,14, diz que anjos são espíritos ministradores enviados de Deus para o socorro, para ajudar aqueles que vão herdar a vida eterna. Anjos estão na dinâmica da vida espiritual para nos guardar, para trazer mensagens de Deus e até mesmo nos socorrer em momentos de dificuldades. Mas Deus manda pessoas para estarem conosco. Como é bom saber que o Espírito Santo é consolador. Mas como é bom ter um ombro de um irmão enviado por Deus para ser amparo para as nossas lágrimas e para o nosso choro. Como é bom receber a ajuda de um irmão improvável, porque normalmente na nossa lógica humana nós pensamos na ajuda provável. Se isso acontecer comigo, aquele irmão, aquela irmã me ajudarão. Mas Deus, Ele não se enquadra dentro daquilo que a gente preconiza, determina. Deus levanta o improvável para nos abençoar, para ser suporte, para nos tirar de enrascadas. Isso já aconteceu comigo, e se você pensar, já aconteceu com você. Quem imaginaria que Naamã, numa conversa privada dentro da sua casa, com a sua esposa, tratando da sua lepra, e ele escondia aquela lepra de todos, mas estava lá aquele homem despido, com a lepra carne viva, e uma escrava judia, dentro na casa de Naamã, diz, olha, eu sei alguém lá na terra de Israel, que pode ajudar esse homem, ele vai chegar lá e ele vai orar e a coisa vai acontecer. Improvável. Sabe uma outra pessoa que Deus enviou que parecia ser improvável? A Bíblia diz que uma das multiplicações de pães e peixes que a Bíblia relata, um adolescente, um jovem, estava lá com alguns peixes e alguns pães na sua bolsa. E é um adolescente. Não é um previdente homem de cabelo branco, uma senhora que está pensando nos seus filhos que foram
para ouvir Jesus falar e já passaram dias e ela tem algo guardado, porque mãe tem isso, né? Mãe sempre tem algo dentro daquela bolsa que ela tira, ela tem lasanha, ela tem Big Mac, ela tem, é só abrindo e vai descobrindo uma porção de coisas. Mãe normalmente tem isso, pelo menos antigamente as mães tinham, não sei as mães modernas, né? Mas o improvável acontece, quem tem um jovem que se dispõe a dar, porque você sabe que se tem uma fase que a pessoa é mais egoísta e mais egocêntrica, é o jovem, o adolescente. Ele não gosta, a vida é dele, ele gosta das coisas dele, não gosta de partilhar, etc. Mas Deus usa aquele jovem. Deus usou anjos e Deus usa pessoas. Mas a gente conta a história do ponto de vista da minha necessidade, que eu preciso de alguém para me ajudar. Enviado de Deus para ser Deus comigo. Não pense você que quando Deus manda um emissário, Deus deixou de ir. Deus está indo com aquela pessoa. Deus estava ali naqueles anjos que Ele havia enviado. Da mesma forma que Jesus era Deus conosco, alguém que se presta a ser um agente de Deus, é Deus também conosco. Porque alguém se prestou a ser um canal de Deus. E preste atenção nessa aplicação que quero fazer. Uma coisa, irmãos, é querer que Deus providencie alguém, estruturas humanas, celestiais, o que for, para nos socorrer no momento da necessidade. Outra coisa é ser o agente de Deus para ajudar pessoas que necessitam. Espiritualmente, emocionalmente, materialmente. Uma oração, um socorro, seja um agente de Deus, seja Deus com a pessoa, sendo você junto. Tem muitos que oram pedindo que Deus levante um socorro. Poucos são os que obedecem o chamado de Deus quando Deus o chama para ser bênção na vida de outras pessoas. Por isso que a gente precisa ficar atento para poder ser bênção na vida de uma pessoa. Se você percebe que alguém está faltando à igreja, não pense, isso é um papel do pastor. O pastor tem que ir atrás da ovelha perdida. Seja um irmão, ligue um telefonema. Um telefonema pode mudar destinos. Um sorriso, um abraço, um aperto de mão pode resolver conflitos internos. Uma oração que você lembrar de alguém, se quando você estiver orando, essa cara aqui surgir no seu semblante, na sua memória, essa aqui. Ora. Se Deus estiver ali lembrando você de um nome de uma pessoa, ore, seja uma bênção. Você estará sendo emissário de Deus para abençoar os corações. Eu termino essa palavra, depois de ter andado por esses 3 textos, voltando para o texto principal. O texto que o anjo fala a respeito de Jesus que nasceria. E o anjo disse que ele seria Emanuel, Deus conosco. Você pode ter muitas dúvidas. Não é pecado ter dúvidas. E quando a gente tem dúvidas, a gente clama ao Senhor pedindo direção. Mas tem uma dúvida que você não pode ter. A dúvida de que Deus não está com você. Nós nos afastamos muitas vezes de Deus. Deus está sempre à nossa espera para que andemos com Ele. O apóstolo Paulo, ele faz afirmações maravilhosas na carta aos Romanos. E ele diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quando a gente resolve andar com Deus, uma coisa é certa. Deus sempre vai andar conosco. E essa certeza de que Deus é por nós, de que Deus é conosco, de que Deus é maior, muda qualquer vida espiritual. Se
Se esta compreensão, esta percepção for uma marca na sua vida, você não terá medo do diabo, você não terá medo de desafios, você não temerá obstáculos, você não temerá a notícia de manhã que vem, nós estamos cercados. Você vai dizer, bom, eu tenho o maior do meu lado. E se eu tenho o maior do meu lado, o meu destino é ser vitorioso em Cristo Jesus. Queria que você curvasse sua fronte nessa hora, que esse momento de oração fosse um momento de reflexão. E eu quero levantar duas hipóteses. Talvez você esteja aqui hoje e o seu coração está convicto de que você está só, abandonado, sem Deus. Se você tem essa convicção, mude agora. Faça uma oração convidando Jesus para estar ao seu lado, para habitar dentro de você. A segunda hipótese, você que sabe, tem a compreensão intelectual, racional, de que a Bíblia diz que Deus está conosco, mas que na hora do vamos ver, na hora da prova, você sempre duvida de que Deus vai dar conta, de que Deus vai estar do seu lado. Eu queria que você dissesse hoje para Ele, Senhor, a partir de hoje eu acredito e eu vou viver debaixo dessa convicção de que o Senhor está comigo e o Senhor luta as minhas batalhas, que o Senhor é real, que o Senhor é presente. Senhor, esse momento não é um momento apenas de ouvir uma exposição da Tua palavra, é um momento de reacender a nossa fé, de enfatizar as nossas convicções. Senhor amado, nós estamos agora aqui em Tua presença, Senhor. E nós sabemos que o Senhor está aqui, porque o Senhor é Deus de promessa. Oh Senhor, como é bom saber que a despeito de nós, o Senhor está aqui. E que a Tua presença entre nós nos fortalece, nos dá convicção, certeza de que caminhar no caminho que o Senhor propôs é sempre a melhor alternativa, porque no Teu caminho sempre estaremos contigo. Meu Deus, que essa verdade extraordinária de que o Senhor está conosco, mude, Senhor, toda a nossa vida, toda a nossa caminhada de fé, e que possamos ter experiências de vitórias, de posse dessa certeza encravada, enraizada em nossos corações. Ministra, Pai, em cada um aqui. Senhor, eu sei que muitas vezes o Senhor está conosco e nós não sentimos. Mas algumas vezes o Senhor se mostra real, a Tua presença se faz sentida, sensível. Que saiamos daqui, Pai, com o nosso coração cheio da percepção de que o Senhor está conosco, de que individualmente o Senhor está conosco, que esta igreja, o Senhor está com ela, que a despeito de lutas e dificuldades que ela possa enfrentar, o Senhor plantou essa igreja, o Senhor começou uma obra nessa igreja, e o Senhor há de cumprir em Cristo Jesus a obra que o Senhor tem para este bairro, para esta cidade. Deus, é porque o Senhor está aqui, que as coisas podem acontecer. Nós cremos que a Tua presença real é poderosa, é consoladora, é transformadora. Por isso que nós colocamos nossas vidas debaixo dessa certeza e dessa verdade, hoje e por todo sempre. Amém.